Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quarta-feira, dia 16 de novembro. Eu, Priscila Yasbeck, de volta das férias, muito feliz de estar aqui com vocês. Junto com Thaís Herédia, a gente vai trazer então as principais notícias da economia aqui no Brasil e no mundo. Hoje vamos começar falando um pouco sobre mercados, porque ontem o mundo todo levou um susto com o ataque de mísseis à Polônia, que poderia gerar uma escalada da guerra na Ucrânia, mas hoje já alguns sinais de alívio. Primeiro, ontem à noite, o presidente polonês disse que não era certo que os mísseis foram disparados pela Rússia, não havia certeza sobre isso. E aí agora, na madrugada aqui do Brasil, o presidente Joe Biden também disse que não dá para afirmar que os mísseis vieram da Rússia. E aí uma matéria da Associated Press, algumas agências de notícias começam a falar que membros e autoridades americanas da inteligência dos Estados Unidos já começam a dizer que o míssil pode ter sido disparado pelas forças ucranianas para combater mísseis russos, ou seja, foi um incidente e não algo provocado pela Rússia, o que poderia gerar o acionamento daquele artigo 5 da Carta da OTAN, que diz que quando um membro da OTAN, lembrando que a Polônia é um membro da OTAN, é um membro da aliança, quando um membro é atacado militarmente, todos os outros membros têm que responder ou podem defender, ajudar numa defesa mútua, né? Então, isso gerou todo um temor de uma escalada da guerra, de OTAN, de outros países europeus, ocidente, entrando com mais força na guerra, mas então, pelo menos agora de manhã, essa situação deu uma certa acalmada e aí as bolsas estavam operando mistas. Um outro assunto também importante do dia, saiu a inflação ao consumidor no Reino Unido, que ficou em 11,1%. Acima da expectativa do mercado, que era de 10,7%, e acima também dos 10,1% de setembro. Ainda assim, a Bolsa de Londres está subindo por causa do alívio em relação a situação dos mísseis da Polônia e também corrigindo um pouco da alta de ontem. Também há uma expectativa, alguns analistas comentando que a inflação no Reino Unido pode ter batido um pico, mas ainda assim a situação continua a mesma. Eu saí de férias, voltei depois de 2 semanas e a situação continua sendo uma situação de temor de recessão, inflação ainda muito alta, persistentemente alta nesses países, conta de energia muito cara. Então os países europeus estão tentando uma alternativa para o petróleo russo. A partir de dezembro, o embargo vai se intensificar, o petróleo pelas vias marítimas não pode chegar mais da Rússia para a União Europeia, os países da União Europeia não vão mais poder comprar de forma definitiva o petróleo que vem pelas vias marítimas da Rússia. Então toda essa situação, ela gera uma perspectiva de que os preços ainda vão continuar elevados por algum tempo, juros subindo, então isso também gera uma perspectiva de esfriamento das economias e de recessão. Então o cenário continua sendo esse cenário preocupante. Ainda assim, o que faz o mercado operar entre ganhos e perdas é que, de certa forma, alguns economistas começam a ver que alguns preços, inflação e também juros bateram um pico, né? Então, os juros seguem subindo, mas pelo menos a magnitude da alta pode se reduzir daqui para frente. Então, continua uma trajetória de alta, mas já não vão subir mais tanto quanto antes. É o caso, por exemplo, lá dos Estados Unidos, que teve dados de inflação que vieram abaixo do esperado, então já tem uma expectativa de que a decisão de juros de dezembro traga uma alta de juros de menor magnitude do que as decisões anteriores, que trouxeram alta de 0,75 ponto percentual. Então, o cenário, ele continua parecido, mas com essa luz no fim do túnel de que talvez o pico já tenha sido atingido. Isso pode alimentar alguma esperança ali de que a situação, ainda que seja ainda uma situação desconfortável, de recessão, traga alguma melhora, talvez, pelo menos em termos de ativos, né? Porque os ativos, eles se comportam muito em relação aos juros. A situação econômica continua muito ruim, mas pelo menos essa alta de juros vai se desacelerando. Dito isso, vamos falar um pouco sobre Brasil. Vou passar a bola aqui para Thaís, para a gente trazer os destaques, então, do noticiário por aqui, que tá bem quente também. Quem tá feliz com a volta da Priscila, bate palma, levanta a mão. Uhul, eu tô muito. Tenho certeza que vocês também estão. Olha aqui, vamos falar sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, parafraseando Sócrates, quando ele diz que só sei que nada sei. No caso da nova política fiscal, da nova política econômica do governo Lula, só sabemos que nada sabemos. Tudo ainda no campo da especulação, do debate político, a PEC da transição, que pode ser PEC da fome, PEC do Bolsa Família, mas eu vou repetir aqui, vocês têm me ouvido falar isso já há alguns dias, está com cara de ser PEC da permanência, uma tentativa insistente do núcleo petista de manter a liberação, a retirada dos benefícios
benefícios sociais, do teto de gastos e uma resistência em apresentar desde já alguma coisa que substitua o teto de gastos, que afinal de contas, se realmente isso acontecer, uma retirada de um montante gigantesco de despesas por volta de 175 bilhões de reais do limite de despesas e não vier nada para colocar no lugar, a gente pode aí sim dizer com sabedoria que o Brasil passa a ser um país sem uma âncora fiscal, ou pelo menos vai começar um novo governo sem uma âncora fiscal. O presidente eleito Lula está no Egito para participar da COP27. Hoje é daqueles dias do nosso episódio que pode acontecer uma coisa muito importante durante o dia que nós não vamos conseguir antecipar aqui, porque tem a previsão de um anúncio a ser feito pelo Lula lá do Egito. E há uma expectativa de que nomes de ministros sejam apontados pelo Lula de lá da COP27, mas ainda está no campo da expectativa da especulação. O que temos hoje são recados importantíssimos que foram feitos pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo ex-ministro Henrique Meirelles, que apareceu ali como alguém que serviu como um fiador da candidatura de Lula antes mesmo do final das eleições, e de Pércio Arida, que é economista, né, pai do Plano Real, e que faz parte da equipe de transição do novo governo. Os três estavam juntos no mesmo evento em Nova York, um encontro promovido pelo João Dória, e os três fizeram coro sobre o risco de separar responsabilidade social de responsabilidade fiscal. Cada um à sua maneira, cada um no seu tom, cada um com o seu ponto específico, mas todos chamando atenção para o cuidado, a transparência, a responsabilidade, a cautela, a possibilidade do país ficar sem uma regra fiscal, sem previsibilidade, o quanto isso gera de incerteza. Então, todos falaram mais ou menos a mesma coisa. Vocês acompanharam isso ontem, foi o destaque do noticiário ontem, a fala dos três. O que a gente chama a atenção aqui é exatamente, por exemplo, para a fala do presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto é o estreante de um Banco Central independente num processo de troca de governo. Então, ele manteve ali a sua postura de banqueiro central, seu tom de fala de banqueiro central, tanto no evento do LIDE, quanto num que ele participou depois do braço de investimentos do Bradesco, em que ele até foi um pouco mais enfático, chamou a atenção, por exemplo, para o aumento da inadimplência, o risco do país deixar de crescer se uma política fiscal não responsável for adotada. Então, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que não faz política fiscal, falando de política fiscal nesse momento de cobrança ao novo governo. Pércio Arida citou um lema e cobrou uma mudança de cultura. Pércio afirma que não adianta só pensar no que vai ser da PEC da transição. É preciso pensar numa mudança de cultura na alocação do recurso público no país, e ele repetiu um lema, tem tudo a ver com a discussão que está acontecendo agora. Ele diz: não há nada tão permanente quanto um programa de gastos temporários no Brasil. Porque essa é a história que se repete. Os programas vão se sobrepondo um ao outro. Ninguém faz revisão daquilo que ficou ineficiente, defasado, né? Vai botando um em cima do outro e por isso que as despesas crescem sem parar. Esse recado principal do Pércio Arida, insistindo também que seria um retrocesso passar pela cabeça do novo governo, retirar ou desistir da independência do Banco Central. Então, essas falas são importantes, elas marcam um momento em que figuras importantes, né, pensadores importantes, formuladores importantes de política econômica no Brasil se posicionam nesse momento. Daqui do Brasil, o compromisso do Congresso Nacional, das lideranças tanto do PT quanto as lideranças no Congresso, se comprometeram em discutir hoje entre as lideranças uma minuta fechada da PEC da transição e apresentá-las amanhã, quinta-feira, publicamente, né? Exatamente como vai ser essa proposta de emenda à Constituição. O presidente eleito vai continuar lá fora, porque depois do Egito ele vai ainda a Portugal. Então, a discussão é, se a gente puder pensar, tá bom, depois de tudo que vimos ser falado sobre as possibilidades, o que é o mais importante fazer? Essa foi a pergunta que fizemos ao Aúde Cunha, que é o nosso comentarista de economia aqui na CNN. Então, para começar, vamos ouvir o Aúde falando das premissas para a formulação de uma política fiscal que dê segurança para o Brasil crescer no longo prazo. Vamos ouvir. Eu acho que primeiro é esse ponto de partida, né? Não existe programa social sustentável sem responsabilidade fiscal.
Para se conseguir isso, o país precisa, eu diria, primeiro, achar de novo alguma boa regra fiscal, né? Infelizmente, o teto de gastos não se sustenta mais, mas é preciso ter uma regra que transmita segurança, que a dívida pública não sairá do controle. Tem várias que estão sendo discutidas, tem uma nova agora da própria equipe da Secretaria de Tesouro Nacional, tentando botar algum controle sobre o limite de dívida pública, mas eu iria além. Eu acho que o país precisa, o governo precisa colocar de pé um programa também consistente de avaliação de políticas públicas, que veja a sua eficiência, porque no Brasil nós achamos que simplesmente colocar mais dinheiro público sempre resolve o problema dos programas sociais. Ele gera necessariamente melhor educação, melhor saúde, melhor segurança. E não é sempre assim. Então eu diria que são duas coisas. Primeiro, ter uma regra fiscal sólida, consistente e, ao mesmo tempo, ter uma disciplina maior na avaliação da eficiência dos programas sociais, do dinheiro que se usa no orçamento público. Também quisemos saber do Aúde quanto ele acha que terá de eficiência a fala desses nomes todos. Roberto Campos Neto, Henrique Meirelles, Pércio Arida, dando esses recados absolutamente enfáticos sobre o que é preciso fazer. Será que eles serão ouvidos, que vão ser considerados? Olha o que o Aúde diz. Eu espero que essa eficiência seja grande, mas por enquanto o que nós estamos vendo são algumas vozes, né, eu acho bastante ponderadas, sensatas, como a do presidente do Banco Central, como a do Pércio Arida, chamando atenção para o tema da responsabilidade fiscal, como uma garantia, inclusive, da responsabilidade social. Por outro lado, o que tem gerado incerteza no mercado é ainda, talvez, uma composição de outros membros, não só da transição econômica, mas falando muitas vezes pessoas mais próximas ligadas ao PT, com uma ênfase talvez maior no aumento de gastos, sem uma preocupação devida, talvez, no tema da responsabilidade fiscal. Então, eu acho que o que vai ser o divisor de águas aqui é a definição do presidente Lula de quem será o próximo ministro da Economia, da Fazenda, né, se for o novo ministério, e principalmente quem vão ser os secretários mais relevantes, o secretário do Tesouro Nacional, o secretário de Política Econômica e o conjunto de toda a equipe econômica. Bom, também aqui na economia local, depois de 2 semanas da eleição, as coisas continuam um pouco parecidas, né? Ainda há uma incerteza muito grande sobre quem vai ser o ministro da Economia no governo Lula, e isso gera uma dúvida muito grande como que vai ser a condução da política econômica como um todo, mas são vários rumores. A gente já passou de rumores de que seria um nome político, um nome mais ligado à economia, já teve até rumor de que seria um empresário, e agora o rumor que está mais quente seria talvez que o Fernando Haddad assumiria, então, o Ministério da Economia. As primeiras vezes que surgiram alguns rumores nesse sentido, o mercado se assustou bastante, isso veio junto com aquelas falas de Lula, dizendo que a tal da responsabilidade fiscal precisa ser reconsiderada, porque a prioridade tem que ser o combate à pobreza e tudo. Então, tudo isso junto, esse combo, gerou toda uma frustração, né, nos participantes do mercado, digamos assim, e isso derrubou os ativos na semana passada. Então, talvez hoje, na COP27, Lula dê alguma indicação sobre isso. Ele já fez algumas falas agora de manhã, mais ligadas ao meio ambiente, mas disse que meio de 15, aqui pelo horário de Brasília, ele vai fazer um outro pronunciamento e pode falar mais coisas. Então, há uma grande expectativa se ele vai falar alguma coisa sobre o Ministério da Economia ou sobre o Ministério do Meio Ambiente. Aí, como o Aúde muito bem colocou, a dúvida que fica não é só o nome que vai para Ministro da Economia, mas também quem vai ser o secretário do Tesouro, quem vai estar nas outras pastas e também nos outros ministérios, que a gente sabe que há uma intenção de Lula de desmembrar ministérios. Então, Ministério da Economia, Planejamento, Indústria e Comércio, talvez até ressuscitar Ministério da Pesca e outros. Então, essa composição total vai dar mais o tom de como vai ser a cara da economia no governo Lula. Por enquanto, que sobra ainda são muitas dúvidas, né? E junto a isso também tem uma dúvida muito grande sobre a PEC da transição. Qual que é o valor que vai ficar a PEC da transição? Os benefícios sociais vão ficar fora do teto? Eles vão ficar fora do teto, excepcionalmente, em 2023, ou isso vai acontecer durante todo o mandato de Lula? Então, como há muitas incertezas e poucas determinações, poucas coisas definidas, o mercado ele vai reagindo, claro,
nesse sentido e vai oscilando bastante, também numa tendência aí mais de queda. Então, é uma preocupação muito grande dos agentes econômicos em relação a tudo isso. E como a Thaís falou ontem também, nomes importantes da economia falando justamente sobre essa preocupação. E aqui vale fazer um disclaimer aqui pra gente encerrar o CNN Money de hoje. A questão toda que a gente vem falando, quem acompanha o Money desde o começo sabe que a gente discute isso desde quando estava se discutindo a PEC dos benefícios, que foi chamada de PEC Kamikaze, quando estava se discutindo a ampliação do Auxílio Brasil para R$600. A questão não é que o país não precise de benefícios sociais, isso todos os economistas concordam que precisa, né? A questão é como esses benefícios sociais vão ser entregues, porque há uma crítica muito forte sobre a forma como o Auxílio Brasil foi colocado, fragilizou um pouco das metodologias e das regras que existiam no Bolsa Família e que previam também uma melhora de qualidade de vida, de educação e tal, como contrapartida das famílias que recebiam esses benefícios. Então isso ficou enfraquecido, então esse é um ponto. E a outra questão, claro, é como encaixar isso da melhor forma dentro do orçamento, né? E então essa discussão é importantíssima, por quê? Porque se isso não acontece da forma correta, as mesmas pessoas que recebem esses benefícios, elas acabam sendo prejudicadas, porque com uma percepção de risco maior sobre o país, por causa de um descontrole das contas públicas, isso volta em fuga de dólar, em fuga de capital do país, aumento do dólar e aumento da inflação. E quem mais sofre com inflação sempre são os mais pobres. Então, é por isso que há uma discussão muito profunda e que tá todo mundo só falando, o social, fiscal, social, fiscal, social, fiscal, porque essa discussão é importantíssima. Essa discussão, ela determina qual que é o rumo de inflação no país, qual que é o rumo de juros no país, qual que é o rumo de emprego no país. Então, é por isso que essa discussão está sendo feita e por isso que os economistas estão tão preocupados. Seria ótimo e seria muito bom se os governos pudessem simplesmente definir um bando de benefícios, sair pagando e isso não tivesse nenhuma consequência. Mas assim como no nosso orçamento a gente não pode sair gastando, que depois vem a conta, a mesma coisa acontece de uma forma muito mais complexa, claro, com as contas públicas. Certo? Dito isso, nos despedimos aqui de vocês, agradecemos mais uma vez a companhia de todos vocês, nossos ouvintes queridos aqui do CNN Money, e amanhã tem mais. Tchau!